Não, tu tem um livro, Daniel? Tem não, né? Ícaro, pode prestar teu livro aí, por favor. O livro do Ícaro aí é meu consultor. Eu vou ver se eu compro no próximo ano um dos livros aqui da menina para poder usar. Na aula passada... Ei, Lucas. Na aula passada a gente iniciou o nosso processo do uso do Wave, né? Conhecemos o Wave. Se vocês tiverem pesquisado na internet o uso, algumas videoaulas, pesquisaram? Alguém pesquisou alguma videoaula? Não, algum outro assunto pesquisou? O contexto, pronto. Em alguns pontos que vocês pesquisaram no contexto, informa que são 4 condições. Você pegou isso aí, 4 condições? Só a primeira, né? Pronto. Nesse contexto, dá para a ideia, Milena, de 4 condições, né? Se você tiver pesquisado a primeira condição. No livro de vocês, ele aborda as 2 primeiras condições como se fosse a primeira, que é a Zero Conditional, que é a condição 0, e a First Conditional, que é a primeira condição. Que no livro de vocês está abordando as 2 como se fosse uma única condição, entendeu? Qual era a diferenciação dessas 2 condições? É que a zero condição ela vai representar o uso do Simple Present nas 2 situações, tanto na oração condicional como na oração principal. Lembra a ideia da separação da oração condicional e da oração principal? Lembra, Milena? Lembra, Kai? Pronto. E o do outro é o uso do will. Como se fosse a primeira condição, o uso do will, que amanhã remete à ideia de um futuro. E hoje a gente vai tratar da segunda condição. A segunda condição, galera, ele remete a algo futuro, certo? Só que dando a ideia de algo impossível de acontecer ou pouco provável de acontecer. É tanto que dentro da nossa oração principal, a gente vai incluir agora alguns verbos dos modal verbs. Ou seja, a gente vai incluir alguns verbos dos verbos modais na língua inglesa, que serão, na maioria, 3. O would, W-O-U-L-D, né? Que indica, usado para oferecimento em perguntas, e o futuro do pretérito, né? Digamos assim, eu iria comer alguma coisa. Ou would you like to drink some water, né? Você gostaria de beber água, certo? Gostaria, né? O futuro do pretérito. Temos o could, C-O-U-L-D, que é o poderia, dando a ideia de possibilidade ou de capacidade, de uma capacidade que você queria ter, mas não tem. Por exemplo, I could drive a car. Eu poderia dirigir um carro. Quer dizer que eu tenho capacidade, eu tenho aquela capacidade de dirigir o carro, e eu estou dizendo que eu poderia dirigir um carro, mas eu não dirijo, certo? Beleza? Tudo bem até aí? E temos o might, que é o mais, não é o mais usual, mas o usual é o would e o could. Mas o might é o que mais se concreta no sentido da second conditional. Que a segunda condição é o quê? São situações futuras que são improváveis ou pouco possíveis de acontecer. E o might, ele é usado em que situação? Em situações pouco possíveis de acontecer. Certo? Por exemplo, the sky is clean, o céu está limpo. Ou então, the sky cloudy, ou seja, o céu está nublado. It might, ou seja, poderia, né? Poderá. Rain, no caso, poderá chover. Ou seja, é uma situação que é pouco provável, mas eu não estou descartando ela. Certo? O céu está nublado, poderia chover, poderá chover. Entendeu? Então a segunda condição ele vai se comportar da seguinte forma, Milena. Temos o nosso sujeito. Todo mundo sabe o que é sujeito, né? Tem alguém aqui que não sabe o que é sujeito?
Se não souber, não tem problema. O importante é que você não se fique com essa dúvida. Vou explicar, por precaução. Tainara, sujeito é todo aquele substantivo que promove uma ação. Por exemplo, eu estou gravando. Quem está gravando? Eu. Quem é o sujeito da frase? Eu. Vocês estão me escutando. Quem está escutando? Vocês. Então, quem são os sujeitos da frase? Vocês. O Danilo está escrevendo. Quem está escrevendo? Quem está realizando essa ação? O Danilo. Quem é o sujeito dessa ação? O Danilo. Por exemplo, a carta está sendo escrita pelo Ícaro. Quem é o sujeito da minha oração? O Ícaro ou a carta? A carta. Porque se eu quisesse que o sujeito da minha oração fosse o Ícaro, eu botava Ícaro está escrevendo uma carta. Tá certo? Eu não colocaria a carta está sendo escrita pelo Ícaro. Isso aí é uma oração passiva, no qual eu destaco o objeto. E aí, Miranha? E aí, bombeiro? E aí, princesa? E aí, Ladybug? E aí, bailarina? E aí, Flash? E aí, princesa? E aí, Minnie? E aí, bruxinha? E aí, menina? E aí, Minnie? E aí, Pantera Negra? E aí, Capitão América? E aí, Batman? E aí, Maravilha, mulher? E aí, Clarinha? E aí? Ok. E aí, Anjinha? E aí, Ramiro? Ó, o do menino Tony Stark aí, viu? Miranha. Meus alunos da outra escola ficam comigo. Eles vão com a máscara do Homem-Aranha, né? Ei, Miranha. Eu não sou o Miranha, eu sou o Homem-Aranha. Engraçado, moleque. É, mano. Até o Miranha. Perto deles. Então vai ser o quê? Sujeito, né? Isso é a oração principal, tá? A oração principal. Viu, Milena? Bom dia. Tudo bem? Sabe o que é que você faz para você parar um pouco o sono? Respira fundo e prende a respiração até tu não aguentar mais. Faz isso. Agora. Até o máximo conseguir. É. Então vamos lá. Então na oração principal, Lucas, sujeito, depois do sujeito vem o auxiliar, que é o would, ou could, ou might, ou seja, o verbo modal. Depois do verbo modal vem o verbo principal no infinitivo e o complemento da frase. Quem tem um livro aí, ó, por exemplo, vou botar até aqui no quadro para a galera que não tem um livro identificar. Vamos lá. Isso aqui é a oração principal, tá, gente? Por exemplo, nós temos o sujeito, certo? Beleza? O would, que é o nosso modal verb. Speak better. Vamos traçar a morfologia dessas palavras. Nós temos o why, a morfologia não, a sintaxe. O sujeito, would, que é o modal verb. Speak, que é o main verb, que é o verbo principal. E better, que é o complemento. Beleza? Isso é o que? Uma oração principal. Main clauses. Certo? Uma oração principal. Já a minha oração condicional, ela vai ser o quê? Ela vai vir o with, né? Que é a partícula de condição. Certo? Partícula de condição. Depois, a gente vai colocar o sujeito também. O EPI. Nós teremos o verbo principal no passado. Nós temos o verbo principal no passado. E nós temos o complemento.
Então nós temos aqui na oração condicional o sujeito, o verbo principal, main verb, no passado, e nós temos o complemento, no qual, se eu estudasse inglês todo dia, eu falaria melhor. É uma ação que remete a uma ideia futura, mas que ela está improvável de acontecer. Por quê? Porque ele fala no passado, como se ele não fizesse essa ação. Se eu estudasse, quer dizer que eu não estou estudando? Se eu dissesse que eu estou estudando, aí seria a primeira condição. I study English every day. With I study English every day, I will speak better. Se eu estudo inglês todo dia, eu falarei melhor. É uma coisa que eu tenho consciência de que eu vou poder concluir isso. Neste caso, não. Eu tenho o pensamento de querer fazer, mas eu não estou fazendo. Eu falo, se eu estudasse, mas eu não estudo. Se eu estudasse inglês todo dia, eu falaria melhor. Hã? Sim, o contrário também. Eu falaria melhor se eu estudasse inglês todo dia. Neste caso, teria que o if na vir na frente. Por quê? Porque eu falaria melhor. Falaria melhor o quê? Entendeu? Ficaria o início da frase sem sentido. Certo? Então teria que ser primeiro esse aqui. Mas eu coloquei primeiro esse aqui pra gente, porque eu comecei a falar da oração principal, né? Não entendi. É partícula condicional. É a partícula da condição, que é o se. Beleza? Show de bola até aí. Tranquilo? Suavão? Vamos para as informações. Aí tem a nota aqui, ó. Com o verbo to be igual with my subject, my word. Porém, se for com indicativo, usa-se was. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. If he were you, I would tell her the truth. If he was at home, you could phone me. If she were you. Que engraçado. O que está querendo propor aqui, ó, é porque assim, lembra no verbo to be que é was, you were? Lembra que o was ele sempre vai ser usado no he, no she e no it, não é? E o were dos demais, e I. E veja no exemplo que o he ele também está sendo usado com o were. O primeiro exemplo tem assim, ó. With I ou with he, né? Were you. Se ele estivesse com você, se ele fosse com você, I would tell her the truth. Se eu ou ele fosse você, não com você, tá? Se eu ou ele fosse você, eu contaria para ela a verdade. E aí no outro caso,
If I, he was at home, se eu ou ele estiver em casa, estava em casa, you could phone me, você poderia me ligar, né? Ou seja, se eu ou ele estivesse em casa, você poderia me ligar. Modo indicativo. Ah, sim, entendi. Agora me pegou. É o modo indicativo, que eu não estou conseguindo lembrar o conceito dele. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Pronto. O que é o modo do subjuntivo? O que é o modo do indicativo? O modo subjuntivo ele vem muito na ideia da subjeção, né? Ou seja, da imaginação, da criação imagética. Como primeiro exemplo, se eu fosse você, eu contaria a verdade para ela. Ou seja, é um imaginário. Se eu fosse você, estou tratando de uma subjetivação. Ou seja, como se eu fosse ele ou se eu pegasse a vida dele, entendeu? Já no outro caso, não. Se eu estivesse em casa, aí é um indicativo, é um fato, é uma coisa concreta. É uma coisa que não é subjetiva, não é uma coisa do imaginário, é uma coisa que pode acontecer verdadeiramente. Entendeu? Então, quando for situações que são subjetivas, ou seja, como se são imaginárias, imagéticas, que ela não tem um potencial para acontecer, por exemplo, se eu fosse você, é impossível ser você. Concorda? É só um cenário imagético. Cenário fictício, né? Digamos assim. A gente vai usar o word, independente do sujeito, até nesses, tá bom? Se for uma coisa mais concreta, a gente utiliza o was, certo? No outro exemplo, se eu fosse o culpado, eu contaria para você. Ou seja, quando eu falo se eu fosse o culpado, eu contaria para você. Eu estou me comparando com o culpado, como uma pessoa que ela é culpada. E no outro, se eu era culpado, eu ou ela deveria ter contado. Aqui já o culpado é uma qualidade. Se eu era culpado daquilo, eu ou ela, né? Ela deveria ter contado para você. Ela deveria ter contado para você. No caso é ter te contado, né? No caso eu. Porque esses negócios separam. Se eu fosse culpado, ou se eu era culpado, eu deveria ter te contado. Se eu era culpado, eu deveria ter te contado. E se eu fosse culpado, eu contaria para você. Beleza? Então, com essa ideia do subjetivo e do indicativo. O subjetivo é quando você se coloca na ideia de uma coisa que é praticamente impossível de acontecer porque ela está apenas no imaginário, está apenas na criação fictícia. Já o uso do was na frase é quando é uma coisa mais concreta, certo? Uma coisa que realmente pode acontecer. Como eu estava em casa, ou eu era o culpado. Certo? Agora, quando eu me coloco na condição de outra pessoa, por exemplo, se eu fosse a Milena, eu faria isso. Se eu fosse o Lucas, eu faria aquilo. Se eu fosse dono da empresa, isso aí é uma construção imagética. É uma ficção mental que você se coloca no lugar daquela pessoa. E
você decide uma ação pela consequência, pela vida daquela pessoa. Entendeu? É que nem você tá falando pra sua amiga que tá morta de iludida. Assim, amiga, se eu fosse você, eu esqueci esse cara. Isso é uma questão imagética. Você não é seu amigo. Você não tem o sentimento que o cara que ela tem. Então você dá só a ideia como se você estivesse no lugar dela com o seu sentimento que não é o dela. Entendeu? Beleza? Então agora vocês vão fazer a segunda questão aí. Respondendo, por favor. Pode começar. Assim. Hã? Página 114. Segunda questão. Ícaro. Criado de fato.